Salve, salve família! João Freire aqui, apresentador do Senac Rio Summit, dizendo que eu estou muito feliz de fazer parte desse evento. A gente está falando de tecnologia, inovação, sociedade e muito mais. Tudo isso porque o futuro do trabalho é aqui, é agora e é urgente. E nesses vários bate-papos que a gente está trazendo, um deles você vai conferir agora, que é do nosso diretor regional do Senac RJ, Sérgio Ribeiro, com ilustres convidados. Então bora chamar eles também? Então vem com a gente, roda aí! O Senac sempre foi muito forte na empregabilidade, né? A gente tinha em torno de 67% de empregabilidade nos nossos cursos. E aí eu comecei a perceber que a gente, em vez de falar de emprego, a gente tem que falar de geração de renda, que é uma coisa mais imediata, as pessoas estão precisando gerar renda imediatamente. E aí a gente começou a trabalhar esse outro lado. Eu tive visitando algumas comunidades e é assim, uma coisa fantástica, os talentos que tem ali dentro. Outro dia eu cheguei no Vidigal, tem uma ONG lá chamada Favela Inc., um americano, ele mora lá há 7 ou 8 anos. Chega lá, os caras estão tendo aula de criptomoeda. Que legal. Então, você vê que os talentos são muito grandes. Então, a gente tem que aproveitar isso, tem que valorizar isso. Durante a pandemia, o MEI vai crescendo muito, né? E a gente vai falando aí, obviamente, de empreendedorismo de sobrevivência e talvez até, de uma certa forma, da pejotização do trabalho, que também não é bacana. Mas a gente vê que o Senac entra até nisso, nesse aspecto, para fazer o seguinte: olha, você quer vender quentinho? Vamos vender direito, vamos fazer um negócio bacana. Isso. O empreendedor, na minha época, quando era jovem, quando estava me formando, era assim, primeiro você trabalha em algum lugar para você ter noção de como é, depois você empreende. Interessante. Isso. Não. Ter essa experiência no primeiro. Tem essa experiência de você saber como é o funcionamento corporativo, como é... Interessante. Eu acho que é a filosofia do estágio essa, sim, né? O estágio é você ter uma vivência profissional que você vai aplicar depois se você quiser empreender. Eu acho que o empreendedorismo em si, a própria definição de empreender e de ser empreendedor, ela vai modificando, né? A gente fala muito sobre essa mentalidade empreendedora, atitude, espírito empreendedor e atitude empreendedora, né, das pessoas. E aí você vê que é o seguinte: esse espírito empreendedor ou atitude empreendedora, quando ele leva para dentro da empresa, ele entra e empreende e consegue inovar e melhorar as relações e vendas e tudo dentro da empresa onde ele está trabalhando, né? A ONU fez aquelas CCEs, né, para falar do empreendedorismo, das características de quem empreende, e definiu bem isso aí naquela época. Eu não lembro muito bem o ano que foi, mas agora em 2020 a Entrecomp falou o seguinte: empreender é quase um estado de espírito. Empreender é uma atitude mesmo, é uma realização da pessoa. Então, hoje em dia já se fala em empreender, Maurício, até sendo um trabalhador dentro de uma outra empresa. Dúvida, entendeu? O empreender é realmente aquele ímpeto, aquela vontade de melhorar, de inovar, de buscar novas ideias, né? Você pode empreender em um projeto, você pode empreender com pessoas e pode empreender para negócios e ter lucro, né? Vou contar um caos real. Conte causos. Antes era Banco Oportunidades, agora é Interliga, né? Interliga. Aliás, recomendo os empresários usarem. Eu contratei a Camila, residente no Morro do Estado, no centro de Niterói, para trabalhar comigo. Primeiro trabalho dela. Muito bem. Aí Camila, estagiária, funcionária, responsável pelo quiosque. Aí Camila pede para sair porque ia montar o negócio dela. Camila no Instagram é dona de um salão, filma a chegada dela, filma os clientes, me manda mensagem. Então, essa coisa, né? Ela empreendia e fazia isso muito bem, e agora ela está com o salão dela lá no Instagram, postando, e aquilo é muito bacana de ver. E tem uma coisa, Sérgio, que antigamente o empresário pensava assim: poxa, vou contratar esse jovem, vou investir nesse jovem e ele vai sair, né? E eu digo assim: se a sua empresa for um local que as pessoas saem para ser melhor ainda, outros bons vão vir até a gente. Maravilha, né? Além da questão pessoal de você olhar e falar, pô, participei disso aqui, também fica uma cultura de que aquele lugar é um lugar bom de você passar e ir para lugares melhores, né? Eu queria fazer agora uma pergunta para a Renata. Opa! Renata, o Senac, isso aí tem assim, meio uma obsessão minha de trabalhar com as mulheres. Por quê? Eu acho que as mulheres durante muito tempo ficaram alijadas do mercado de trabalho, a gente não precisa ficar repetindo essa história, que a gente já sabe, mas a gente está fazendo alguns projetos
voltado exclusivamente para as mulheres. Mulheres na tecnologia, a gente tem uma parceria com a prefeitura também, né? Voltado para as mulheres. E um projeto que assim, me dá muito orgulho de fazer é um projeto de mulheres em situação de vulnerabilidade, que sofreram violência doméstica. Porque se você não der uma qualificação para ela acaba voltando para a casa do agressor. Sim. Porque ela não tem como se manter nisso. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que você que tem lugar de fala aqui. Então, eu estava só esperando a oportunidade para falar, exatamente pegando gancho algumas coisas que vocês disseram, né? Primeiro que a mulher é a que mais empreende hoje, né? Se a gente olhar as estatísticas, um número maior de mulheres empreendendo com relação ao de homens, né? Por outro lado, quando a gente fala de vulnerabilidade, aí eu estou falando de uma forma geral, né? Muitas das vezes essas mulheres são mães solo, né? Elas ou porque sofreram alguma agressão, né, dentro de casa, ou porque, de fato, elas tiveram filhos, tiveram uma relação e o cara abandonou e elas têm que se virar lá com 3, 4, 5 filhos até. Né? Então, ela, às vezes, precisa realmente empreender para conseguir um espaço dentro da sociedade e sustentar os seus filhos. Né? Então, a mulher ela tem uma força muito grande nesse sentido e ela, de fato, move a economia. E ainda bem que hoje a gente não tem mais, né, a gente não está mais sendo deixada à parte da sociedade, porque, de fato, as mulheres foram deixadas por muito tempo, né? Mas hoje as instituições estão olhando para elas, né? Como você me citou, existem vários projetos dentro dos governos, de uma forma geral, e que bom que instituições como o SENAC, SEBRAE e outras vêm forte, olhando para esse segmento, né, assim, do mercado, vou chamar assim, que é uma força, a mulher é uma potência, né? Exatamente, olhando a necessidade dela. Né? Então, eu trabalho com o terceiro setor há muitos anos, então assim, eu vejo o quanto que as mulheres empreendem e o quanto que elas têm uma força enorme dentro das comunidades. Né? A favela é potência, né? A fala não é minha, mas e é uma verdade. Né? Eu estava agora no intervalo ali da outra conversa que a gente teve, outro bate-papo e esse, eu estava falando exatamente isso. Assim, eu tive a oportunidade de mentorar uma assistida de uma ONG que o Paz fez parceria. Ela foi crescendo na ONG. Depois dessa mentoria que o Paz deu, e eu fui uma das que mentorou ela saiu da loja, do negócio dela, que era só digital, e abriu uma loja no asfalto. Então, isso é muito legal. Né? Muito significativo. Exatamente. O quanto impacta em outras famílias, isso, né, Renata? O quanto ela se sente empoderada para isso, em todos os sentidos. Né? Se torna a gente exemplo falando de também. soft skills, hard skills, isso também tem a ver com empreendedorismo. Né? Ô Sérgio, eu queria pedir ao Ponzi para falar do núcleo de mulheres do clube. Temos lá no Clube Empreendedor Brasil, não é um núcleo, né? A gente tinha um núcleo de mulheres, mas como a gente viu no clube que tem muitos grupos de mulheres espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro, na cidade também, são as mulheres empoderadas, são as mulheres que nasceram para brilhar, são as mulheres de negócios, são vários grupos de mulheres. A gente fez um movimento chamado Integra, para ver se a gente integra essas mulheres e dá a oportunidade delas usarem os espaços do clube, o podcast do clube, tudo do clube para poder alavancar esses negócios dessas mulheres e dar esse apoio, que é o que o clube faz, né? Apoiar os empreendedores e as mulheres. Agora, uma coisa interessante também, que aproveitando a fala das mulheres, eu tenho o prazer de estar num projeto chamado Banco Acredita. E esse banco ele é um banco social que empresta microcrédito para pequenos empreendedores. Né? E aí, quando a gente começou esse projeto, é um projeto de um empresário aqui é baiano, mas está no Rio de Janeiro, que é o Nelson Tanuri, e ele investe ele é o investidor desse projeto, criador desse projeto, a gente está fazendo o projeto para ele, mas a gente começou o projeto pensando, não, vamos abrir para todo mundo e, dando certo, vamos ver o que acontece. E a gente foi fazendo os empréstimos, já estamos aí com mais de 200 empréstimos, sem nenhuma análise de crédito, o negócio é revolucionário mesmo, é bem bacana, e ele apostou bem nisso, então é um prazer estar fazendo parte desse projeto, eu sou diretor executivo lá, e eu tinha visto como case o Grameen Bank, né, do Mohamed Yunus, lá da Índia, e aí, não, vamos trazer para cá, mas não vamos fazer, porque o Grameen Bank é 98% de mulheres, né? Eu falei, não, vamos tentar chegar em todo mundo da melhor forma possível. E a gente foi fazendo e chegamos agora no número de 87% de mulheres.
porque a gente vê exatamente isso que a Renata falou. Elas têm mais comprometimento, elas têm mais organização, elas são as arrimos de família mesmo, entendeu? Então, elas têm mais esse espírito empreendedor, como eu falei há pouco tempo, elas têm essa atitude empreendedora, né? Esse comprometimento também de quem empreende, quer dar certo e ser contínuo, né? Então, isso é muito bacana também de ver isso nas mulheres e eu estou vendo na realidade isso acontecer, né? Outro projeto que a gente está fazendo também, que eu acho bastante interessante, né, com o público LGBTQIA+. Né? Eu fui procurado pelo secretário da Diversidade, né? E ele colocou para mim: Sérgio, é inacreditável, mas a expectativa de vida do trans é 35 anos. Cara, nenhum ser humano merece ter uma expectativa de vida de 35 anos. Parece que o Brasil é o segundo país com mais violência contra esse público. Pois é. Então, nós fizemos um projeto, né, e falamos assim, ó, eles vão escolher o que eles querem fazer, não a gente escolher por eles. Porque o direcionamento é assim, vai fazer gastronomia, vai fazer na área de beleza, que são os segmentos que mais aceitam, tem uma aceitação melhor desse público. Aí eu falei, não, eles vão escolher. Legal. Então, aí nós fizemos a pesquisa, né? Abrimos a turma e falei, turma normal, nada de turma só do público trans, tem que ser uma turma heterogênea. Né? Então, e no final da pesquisa a gente viu que a maioria quis fazer marketing digital. Você vê legal. Que legal, né? Nada a ver com o direcionamento que normalmente se dá. Bacana. Ponzo, eu queria te pedir para você explicar o clube, como é que faz para conhecer o clube. Vamos. Pode ser, Ponzo? Claro. Isso aí. A gente tem 5 minutos para acabar. 5 minutos. Né? Então, é legal agora, né, vocês passarem a mensagem do clube, né, do Senac, eu já falei bastante. Então, por favor. Bacana. Claro. O Clube Empreendedor Brasil é uma empresa que está aqui há 5 anos no Rio de Janeiro. A gente já tem mais de 8 mil empreendedores que participam do Clube Empreendedor Brasil. A gente tem uma sede que fica ali no Porto Maravilha. A sede é linda. Uma sede lindíssima, era uma galeria de arte. A gente só fez uma intervenção ali, mas continua a galeria de arte. A curadora foi a Ana Borelli, é super bacana. E aí lá a gente tem posições de trabalho, onde trabalham os empreendedores que são do clube. No andar de cima a gente tem 4 salas de reunião e uma que se transformou em estúdio de podcast, muito parecido com esse, para os empreendedores poderem apresentar seus trabalhos, poderem fazer seus programas, né, e chamar seus convidados. Então o clube ele tem esse ambiente, né, essa ferramenta aí para poder receber esses empreendedores todos, porque o clube todo mês faz encontros de negócio, faz workshops, faz cursos, palestras para receber essas pessoas e sempre em parceria com grandes nomes, grandes empresas e institutos como o próprio Senac, com o Sebrae, né, está sempre aproximando para fazer esse empreendedor não se sentir sozinho, porque o empreendedor é um empreendedor que se sente realmente uma pessoa que se sente muito sozinha, né? Então, assim, ele tem que estar conectado com outros empreendedores, ele tem que ver como é que funciona, ele tem que conhecer outras pessoas, ele tem que estar num ambiente que as pessoas têm a mesma realidade que ele, né? De vez em quando ele não sai de casa às 8 horas e volta às 5. De vez em quando ele sai de casa meio-dia e volta às 3 da manhã, né? Então, assim, pessoas que estão ali na mesma batida que ele, e a gente tem núcleos que recebem esses empreendedores para fazerem negócios. Então, o Maurício é do núcleo de franquias, fazendo com maestria, levando grandes marcas para fazer palestras lá e falar com empreendedores sobre abrir franquia, de como atender a franquia ou ser um franqueado. Renata fazendo também essa conexão com a questão social. A gente tem um núcleo de comunicação, tem um núcleo de cultura e economia criativa e alguns outros núcleos também que recebem essas pessoas muito bem. Então, isso é o clube. Receber pessoas para gerar um novo networking, parcerias, negócios. Como é que é a mídia social do clube? Criar amigos. Como é que é a mídia social do clube? Mídia social do clube é Clube Empreendedor Brasil. Clube Empreendedor Brasil. E Sérgio, é um enorme prazer estar aqui com você hoje. Igualmente. Ser convidado para participar desse evento que é o Senac Rio Summit é um prazer imenso para a gente. Queria que você, essa voz de locutor, convidasse as pessoas que viessem conhecer, né? É um evento gratuito, é um evento para todos, isso, né? Inclusivo. Então, eu gostaria que inovador, tecnológico. Tecnológico. Pessoal, vocês que estão vendo aí, ouvindo esse podcast aqui, esse videocast,
não deixem de vir aqui a Senac Rio Summit, um evento espetacular, inovador, com tecnologia, atendendo todas as idades, isso que é bacana. Né? Vem pilotar um drone aqui. Vem pilotar um drone, né? Isso. Vem fazer entrar numa montanha-russa 3D, vem ouvir sobre tecnologia, inovação, sobre trabalho, sobre renda, sobre tudo, né? Fica onde? E fica aqui na Expo Mag, que é aqui é Cidade Nova, né? Cidade Nova aqui, pertinho. Ao lado da prefeitura. Ao ladinho da prefeitura. Então, eu acho que é isso. E o evento vai até o dia 15, né, Ponce? Vai até o dia 15, não é isso? Dia 15? Isso, até o dia 15. Evento gratuito, né? Evento gratuito, Evento isso é gratuito. importante. E no final tem sempre um showzinho, né? Pois é, no Palco Sesc, né? Do Palco Sesc. Palco Sesc tem depois um show, ou seja, vale muito a pena, vem pra cá, você não vai se arrepender, ainda vai fazer um networking bom, né? Isso aí, com certeza. E com convite no locutor de rádio é imperdível. Quem dera, tem locutores aí espetaculares. Mas, Sérgio, mais uma vez, reforçando aqui, um prazer enorme a gente do clube estar aqui. Muito obrigado por esse convite e esperamos estar aqui ano que vem de novo, trazendo cada vez mais oportunidades. Obrigada pela oportunidade. Obrigado.